Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Polly do Entre Livros e Personagens. Ano retrasado eu fiz um vídeo citando personagens femininas fortes da literatura que nos dão um exemplo de força, de garra, e esse ano eu achei que nada mais justo que exaltar algumas das nossas conquistas, das nossas lutas, e para isso eu separei uma lista de 5 livros que mostram, que nós mulheres nós podemos tudo e somos muito fortes e muito incríveis. Então, bora conferir? Para começar essa lista, eu não podia falar de conquistas das mulheres, dos direitos das mulheres, sem falar de feminismo, né, gente? Que foi ali o carro-chefe para começar a lutar pelos nossos direitos, pelos nosso lugar na sociedade em si. E eu sei que quando eu falei feminismo, algumas pessoas já devem ter enrugado a testa e falado, ai, feminismo. Mas, gente, calma. Assim como vocês, eu também tinha um certo preconceito com o feminismo há uns 3, 4 anos atrás. E depois de muita leitura, de muita desconstrução, eu fui vendo o que era de fato feminismo, o que ele representa na vida das mulheres, na sociedade em si. E aquele tabu e aquele preconceito sobre o tema foram se desfazendo. E eu acho que isso só acontece depois de ler muito, de estudar muito e de procurar saber. Então, assim, vão 2 indicações aí pra quem quer saber um pouquinho sobre o feminismo, sobre a cultura feminista, enfim. É só um pontapé inicial pra vocês procurarem outras autoras depois. E a minha primeira indicação, então, é o Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie, que eu acho que eu falei o nome dela certo, enfim, que é um ensaio, que é um discurso que ela fez em uma universidade, que foi transformado nesse ensaio, e que esclarece muitos temas sobre feminismo, sobre o lugar na sociedade, sobre tabus que vêm sendo construídos ao longo dos anos, o lugar da mulher na sociedade, do homem. Ela vai quebrando esses paradigmas e é super legal, é super interessante. E vai por mim, é uma leitura super fácil, super gostosa, que vai quebrando muito dos seus preconceitos. O meu noivo mesmo já leu esse livro, também curtiu pra caramba, ele gostou muito da escrita da Chimamanda, ou seja, não é uma indicação só pra mulheres, tá, gente? É pra homens também. E a título de curiosidade, eu queria ler um trechinho onde a Chimamanda fala um pouquinho sobre o feminismo. Ela fala assim, feminismo é um homem ou uma mulher que diz, sim, existe um problema de gênero ainda hoje e temos que resolvê-lo, temos que melhorar. Todos nós, mulheres e homens, temos que melhorar. E aquela questão, gente, quebrar o preconceito sobre a temática feminista para perceber o quanto o feminismo foi e ainda é importante pela luta dos nossos direitos. A gente já conquistou muitos direitos, mas muitos ainda faltam para ser conquistados. E quanto antes esse preconceito sobre o feminismo acabar, mais forte se torna a nossa luta e a nossa luta por direitos e as nossas conquistas. Então, assim, vale muito a pena ler, entendeu? E ainda nessa temática, para se quebrar o preconceito ali desde o berço, eu recomendo também da Chimamanda o Para Educar Crianças Feministas, que também é bem curtinho, e ela vai questionar ali aquela criação que a gente tem geralmente muito patriarcal, de que menina brinca com determinado tipo de brinquedo e menino com outro, que menina tem que ser ensinada a lavar a casa, a se respeitar, mas que às vezes a gente ensina a menina a se dar ao respeito, mas a gente não ensina o menino a respeitar a menina, entendeu? São vários questionamentos assim super válidos que eu acho que vale super a pena ler, que vale super a pena refletir sobre. E são coisas que a gente vem sendo ensinado de berço, Então, quanto antes isso também for sendo mudado, melhor para gerações futuras. Então, vale muito a pena conhecer a Chimamanda, todos os livros dela, e nesse vídeo especial eu indico esses 2, mas ela tem livros de literatura também que são fantásticos e que trazem uma bagagem muito grande sobre a Nigéria, sobre o direito das mulheres, sobre a situação delas no país e tudo mais. Então, vale muito a pena a leitura. E agora, se é pra exaltar a nossa luta, as nossas bagagens, tudo que a gente já passou e tudo que a gente já conquistou, eu separei aqui 3 livros que eu acho que vale super a pena a leitura e que toda mulher devia conhecer pra se orgulhar muito das nossas antepassadas e de tudo o que elas enfrentaram e pra fortalecer a nossa luta também. E a minha primeira indicação nesse sentido é o Wonder Woman, escrito pela Sam Meggs. Que aqui, gente, a gente vai ter a história de mulheres que se recusaram a se manter no papel de coadjuvante na sociedade e que lutaram pelas suas conquistas, pelos seus direitos, pela sua liberdade e por aquilo que acreditavam. Aqui a gente tem cientista, engenheira, matemática, inventora, e assim, ao mesmo tempo que você se enche de alegria por ver a conquista dessas mulheres e como elas eram incríveis, surge aquele sentimento de revolta também, sabe? Porque várias coisas aqui, principalmente na parte da ciência, mulheres descobriam e inventavam coisas incríveis e os créditos eram dados aos homens pelo papel que as mulheres acabavam ocupando na sociedade, que elas eram obrigadas a ocupar na sociedade.
E assim, ao mesmo tempo que é incrível você ver o que elas fizeram, é meio revoltante, mas eu ainda assim eu acho uma leitura super necessária. E a próxima indicação já foi citada aqui no canal, foi inclusive uma das minhas melhores leituras do ano passado, que foi Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Gente, aqui a gente tem 100 fábulas de mulheres incríveis que saíram do seu ponto ali em que se encontravam para correr atrás dos seus sonhos, para lutarem por aquilo que acreditavam, seja na política, na ciência, nos esportes, na literatura, enfim. Ao contrário daquele outro livro que eu mostrei, que também tem a mesma pegada, esse aqui já acalenta o coração e já traz aquela mensagem de que nós podemos fazer tudo e que a gente tem que sim lutar por tudo aquilo que a gente acredita, porque a gente é muito forte, a gente é muito incrível, entendeu? É um livro super bonito, olha, todo ilustrado. Ele traz as fábulas cada uma em uma página, então assim, não é cansativo porque ele traz tudo de uma forma bem conto de fadas mesmo e de uma forma que você pode ler para uma criança para inspirá-la com todas essas histórias incríveis que a gente tem aqui. Então vale super a pena a leitura, eu fiquei encantada e apenas a título de curiosidade, nós temos também o segundo volume. Esse aqui eu infelizmente ainda não li, pretendo fazê-lo em breve, mas tem outras 100 histórias de mulheres incríveis também, ó, que não foram citadas no primeiro livro e que eu ainda não li, gente, mas já tô recomendando porque eu tenho certeza que vale super a pena, de verdade. E com isso, né, gente, como sempre, minha lista já não tem mais 5 itens, vai passar pra 6. E eu não podia terminar esse vídeo e falar de livros que exaltam a força, a garra das mulheres, sem falar de um livro que faz isso justamente com as mulheres do nosso país, que marcaram a nossa história e que muitas vezes ficam negligenciadas. Tô falando de Extraordinárias Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Olha, esse livro por si só já é um show à parte, né, gente? Holográfico, todo maravilhoso. E aqui a gente tem mulheres desde o século XVI até os dias atuais, de diversas classes sociais, de diversas religiões, de diversos movimentos que não só marcaram a história das mulheres como do nosso país e que às vezes ficam negligenciadas. Muitas delas sequer aparecem nos livros de história, apesar da sua grandiosidade, da sua importância na história do Brasil. Então, assim, é um livro que eu recomendo muito, porque muito além de você conhecer a história de mulheres, você acaba conhecendo a história do nosso país, do nosso povo, a história das nossas lutas. Então, assim, vale super a pena e fica a minha recomendação, gente, porque esse aqui é um dos xodós da minha estante, de verdade. E bem, pessoal, essas foram as minhas 5, que viraram 6 indicações de livros que exaltam o poder feminino, que exaltam nossas lutas, que explicam um pouco sobre as nossas lutas. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Um feliz Dia Internacional da Mulher para todas nós, que possa vir muito mais respeito, que as nossas vozes sejam ouvidas e que a gente possa estar aí conquistando cada vez mais nosso lugar na sociedade e a igualdade que a gente tanto busca, não é mesmo? Eu vou ficando por aqui, deixo aqui do lado mais 2 vídeos que talvez vocês gostem, então vale a pena dar aquela conferida. Não se esqueçam de seguir o Entre Livros e Personagens nas redes sociais, se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e indicarem pros amigos, porque isso ajuda muito no crescimento, ok? Beijos e até o próximo vídeo.